Bora, pessoal! Vou falar aqui, trocar uma ideia com vocês aqui sobre aparelhos antigos. Tem muito tempo que eu não gravo pro meu canal da Vortex, né? Eu vou gravar aqui no StreamYard mesmo, entendeu? Vou mostrando algumas imagens para vocês na tela, tá bom? Pô, eu sempre troco ideia de equipamento novo, equipamento antigo. Eu resolvi fazer isso de maneira meio aleatória, entendeu? Para agregar no assunto. Pô, a eletrônica é um assunto que muita gente tem curiosidade, mas muita gente foge dele. Acontece, né? Por quê? Por vários motivos. Às vezes acaba ficando técnico demais, entediante demais, enfadonho demais, com linguagens técnicas que deixam as pessoas de cabelo em pé e as pessoas acabam se afastando. Hoje a inteligência artificial ela te ajuda muito a entender melhor, né? Mas o meu trabalho é unir as duas coisas, é bater um papo com a inteligência artificial, né? Mostrar o que ela pode mostrar para a gente de maneira mais fácil e também gerar um conteúdo legal, uma resenha, para que você se inspire a querer também a fazer algum projeto, ou então aprender, ou as duas coisas, aprender e fazer, né? Entendeu? É para quem é entusiasta do ramo, tá? Então vamos lá, mano. Primeira coisa aqui que eu tava falando aqui, deixa eu ver aqui, eu falo tanta coisa. Eu falei de dois aparelhos, dois ou três aparelhos. Tava falando de uma TV, cara. Aí de repente eu comecei a falar de um PC, desses PC antigão, tipo Harwell Cadet. Vou botar ele na tela aí para vocês verem, tá? Vou mostrar ele aqui. Vou botar aqui na Google, vou botar a imagem aí na tela, beleza? Harwell Cadet. Ué, que isso? Ué, a Google tá perguntando para mim marcar semáforo? Que isso? Não entendi nada. A Google tá achando que eu sou um robô, mano. Caralho, que loucura. Harwell Cadet, construído no Harwell Laboratory do Reino Unido, computador inglês, antigaço, 1955. Ele foi aposentado 4 anos depois, lá em 58. É, durou 4, né? 55, 56, 57, 58. E foi substituído pelo Ferrante Mercury. Esse computador grandão, tá ligado? Que. Aí, ó. Os camaradas tudo usando aí, ó. Vou mostrar aqui. Pera aí que eu tô aqui. Eu tô na gravação. Eu esqueci. Tem que remover e tem que adicionar algo aqui. Deixa eu ver. Como é que eu vou adicionar alguma coisa aqui? E agora fodeu, hein? Remover. Ah, beleza. Deixa eu compartilhar a tela. Pronto. Tá aí o Huawei Cadet para vocês verem. Então, o computador antigaço, cara. E esse computador aí eu fui conversando com, por exemplo, o DeepSeek. Falei, pô, cara, eu vi no Facebook essa postagem. Aí eu levei pra ele e falei, pô, aí o que o cara tá falando, mano? Eu tava lendo em inglês mesmo, né? Sei traduzir. Falei, pô, é isso mesmo, cara. Ele usa transistor em pontos de contato misturado com transistor de junção. Caralho, mano. Aí, transistor de ponto de contato é uma coisa que a gente nem usa mais, mano. E computador transistorizado também não. Né? Os transistores são miniaturizados. Posso até falar com ele aqui, cara. Eu tava vendo aqui, cara, que eu tava falando aqui que a gente, os transistores, eles estão miniaturizados dentro dos circuitos integrados e processadores e microcontroladores. Isso todo mundo já sabe, que é entusiasta de eletrônica. Até quem não é, isso aí é meio que óbvio. Mas tem um computador aqui, o Howell Cadet, ele usava transistor de ponto de contato. Os nossos microchips não têm transistor de ponto de contato. Eles têm. Já é de junção, né, cara? Só que na verdade é de MOSFET, né? Ih, chegou no limite aqui da minha conversinha, não tem problema não. Eu boto aqui pra ver, não tem problema nenhum. É isso, cara. O raio cadete, os transistores eram híbridos, tinha ponto de contato, mas tinha de junção também. Ele tá falando aqui que eles eram feitos basicamente com um cristal de germânio e duas agulhas de metal que tocavam superfícies específicas do cristal, olha só, para formar pelo menos duas junções, que era PN, entendeu?
Os transistores eram grandes pra caralho, instáveis, sensíveis a ruído, a temperatura, isso o DeepSeek falou comigo. E cada computador tinha centenas ou milhares deles, né? E esse cadete funcionava com esses transistores, mas em escala relativamente pequena, obviamente, comparados aos computadores modernos. Agora, nos microcontroladores e processadores atuais, eles são usados, eles são MOSFETs. Eles têm uma camada de circuitos muito mais finas, já é de silício, né? E com bilhões e bilhões de chips, aí vocês sabem. É dopagem de silício, óxido fino, blá, 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 né? Mas o que me chamou a atenção nessa conversa toda, né, tinha memória de tambor magnético. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês. Memória de tambor magnético. O telefone vai ficar tocando, não vou atender não. Memória de tambor magnético. Deixa eu ver aqui. Memória de tambor magnético. Vamos ver se vai. Será que eu tô sem internet? Não, tá aqui, ó. Memória de tambor magnético. Tá na tela aí para vocês, mano. Olha que loucura. Isso daí era o HD da época. Isso aí também me chamou muita atenção, mano. O Raquel falar aqui, ó. Bora trocar uma ideia rapidinho sobre as memórias de tambor magnético grandona, mano. Como é que era isso aí? Como é que era a leitura? Bora trocar aquela ideia da leitura da cabeça, que tinha que estar no ponto certinho. E causava erro pra caraca, só por curiosidade mesmo. Você imagina você comprar um. Você imagina você comprar um bicho desse hoje, mano? Vou até falar aqui, ó. Você imagina comprar um bicho desses aí hoje? Ou até ter um desses na sua casa? Como é que louco que seria, né, cara? Ele até falou um pouco aqui do... Ó, cara, imagina ter um tambor magnético em casa, seria tipo ter um Fusca movido a vapor. Eu acho que seria mais ou menos uma loucura dessa, cara. Um troféu de ineficiência gloriosa. Vamos destranchar essa jossa rara aí, cara. Como é que funcionava essa bateria de escova de carro? Porra, de psique esculacha, né, cara? É um tambor gigante. Cilindro de metal coberto por óxido de ferro, cara. Como uma fita cassete em forma de barril, cara. Olha o tamanho da loucura. 64 kilobytes de capacidade igual a 8 bytes, assim. Menos que um tweet, cara. E as cabeças móveis? Elas pareciam agulhas de toca-disco, montadas em braços mecânicos. É um Frankenstein, cara. Cada cabeça ali uma pista específica, enquanto o tambor girava a 12.000 RPM. Pô, isso aí fazia um barulho de helicóptero, cara. E o pesadelo da sincronia? Não tem como, né? Se o dado que você queria estava do lado oposto do tambor, tinha que esperar uma rotação completa, até 5 milissegundos de atraso. Ou seja, pô, imagina isso, cara. A lentidão. Latência rotacional era o terror dos programadores. Programador era chamado de herói nessa época, né, cara? E os erros épicos? Como é que os caras contornavam essa porra? Problema, se a cabeça não tivesse no nanosegundo exato, fudeu, lia nada, lixo. E a gambiarra da época, pré-read, pré-read, liam o mesmo dado duas vezes para confirmar. Isso aí é na unha, cara, setor fantasma. Deixava um espaço vazio entre os dados para compensar e o atraso mecânico. E no seu PC, botar o Windows levaria 3 semanas, por exemplo. Claro que ia travar. Claro que ia travar. Ele falou aqui, se não travar antes. Não, claro que vai travar. Jogar Cyberpunk 2077 caberia aproximadamente apenas 0,000000001% do jogo no tambor. Ou seja, vai caber só o pixel da retina do boneco, né? E em casa, consumo de 3.000 watts, cara. Igual a 3 chuveiros ligados. Maior que o ar-condicionado. Barulho. Vizinho pensaria que tu tá lixando um paralelepípedo, por exemplo. Só isso. Manutenção. Tem que lubrificar as peças com óleo de fígado de bacalhau. Só se for. E onde entraria um desafio hipotético nessa porcaria? Se você realmente comprasse um, onde é que tu ia colocar? No lugar da geladeira? Porque ambos pesam 200 quilos. O primeiro mod,
trocar os transistores de ponto de contato por Raspberry Pi. Aí vai virar meme no Reddit, né? É útil de 2024? Só se você for fazer um ASMR de som de computador pré-histórico. Aí não é para o cara dormir, é para o cara acordar e nunca mais dormir, né? E o IBM 650 1954, ele usava tambor magnético. E tinha um manual de dança para programadores. Você sabia disso? Pule o acesso à memória por 2 rotações se quiser evitar erro. Parecia um puppet, cara. Ou seja, programar é igual jogar Dance Revolution com a vida profissional em jogo. E o bônus, se você quiser ver um tambor magnético em ação, tem um vídeo do Computer Story Museu, tinha que ser, né? Onde o bicho parece um mix gigante sem tampa. Mixer. E aí, teria coragem de fazer um desse no seu quarto? Nem fudendo. Prefere fazer um desmonte épico no YouTube e ver quantos likes rende? Caralho, na moral, mano. Agora eu vou falar aqui com ele. Pra você ver o Frankenstein desse troço, cara. Ele usava transistores de ponto de contato. Era só os primeiros transistores. Eu vou até botar aqui, ó. Transistor de ponto de contato. Ponto de contato. Olha que loucura. Transistores, ponto de contato. Escrevendo errado. Eita. A internet tá lenta. Ó, transistores de ponto de contato. E aquele da junção PN, hein? Aquele que foi inutilizado, eu acho que até antes da década de 60, se eu não me engano. Mas esse tambor aí, que era o HD, você imagina, cara, o tanto de luta que não foi para desenvolver tanto o HD, tanto esse computador. O transistor a gente já sabe a história dele, né, cara? Como que foi difícil desenvolver ele para ele trabalhar direitinho com as suas devidas junções. Mas é uma curiosidade a se falar, não é? Agora ele está transcrevendo o que eu estou dizendo, eu vou copiar e colar para o DeepSeek, né? Só para gerar resenha, cara. Isso aqui é só para fazer você. Isso aqui é só para fazer você se interessar mais por eletrônica, entendeu, cara? E para você ver como as coisas são muito mais fáceis hoje do que antigamente. Hoje você tem Raspberry, como ele falou. Você tem Raspberry Pi Pico, que é barato. Você tem. Eu tenho aqui, ó. Você tem computadorzinhos dual core na sua mão, você não paga nem R$ 30, ó. Tem até o displayzinho, ó. Dá para fazer um monte de coisa com isso aqui. Entendeu? Dá para fazer vários projetinhos. Vou até mostrar para vocês em detalhes, conforme for passando o tempo aqui no canal, beleza? Cara, é o Frankenstein da computação mesmo, cara. Esse troço era uma coxa de retalho tecnológico. Transistor de ponto de contato, que mais parecia uma gambiarra de laboratório, junto com o tal tambor magnético, com o HD da Idade da Pedra. Então, vamos desmontar essa loucura. Transistor de ponto de contato, o pioneiro acidental. Parecia um experimento de química. Deixa eu botar uma foto maneira dele aqui, cara. Deixa eu ver se tem aqui. Transistor de ponto de contato. Tá aqui as fotos dele, ó, dos transistor velhão. Só para vocês darem uma olhada aí. 2 fios de ouro pressionado contra o cristal de germânio. Só isso. Funcionava às vezes, se você não respirasse perto. Problemas épicos, instabilidade térmica, cara. Esquentava 2 graus centígrados. E já mudava a característica dele. Ruído elétrico, pra caralho. Pegava interferência até de rádio da vizinhança, pra você ver. E por que usaram no cadete? Cara, era o que tinha pra janta, 1953, pai. Os de junção PN ainda era protótipo caríssimo, se você quer saber. Ou seja, o cadete foi a prova de que funcionar e ser prático são conceitos diferentes. E o tambor magnético, o HD que precisava de fé. Como que achava os dados? Cada bit era um ponto magnetizado no tambor. A cabeça de leitura tinha que chegar no milésimo de segundo exato e torcer para não vibrar. E o código de máquina que virou arte performática. Os programadores tinham que calcular o tempo de rotação e agendar a leitura. Se errasse, o programa escorregava e virava lixo. Era tão frágil que poeira, dado corrompido. Umidade, dado corrompido. Olhar feio, dado corrompido também.
E o mais absurdo, o negócio rodou por 4 anos, cara. E o programador de hoje tem VS Code, tem o Arduino IDE, ele tem várias IDEs aí, né? Vários ambientes foda, com tudo direitinho para compilar, para traduzir. Antigamente não tinha esse negócio de argumento, parâmetro. Mal tinha funções, né? Não, cara. E o cara ainda tinha que calcular a rotação desse tambor Frankenstein. Loucura, loucura, cara. Você vê como é que. Você vê como é que as pessoas. E as pessoas hoje reclamam, né, cara? A gente reclama, né? E a gente tem tudo na palma da mão, cara. Como eu sempre falo. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Ele demora um pouco para querer falar. Ó, cara, era o apocalipse do código. Imagina programar no modo hardcore da vida real. Era um loop infinito. Podia literalmente derreter fios. Vou até botar aqui de novo a foto do HD, cara, para vocês verem. Vou até botar aqui, ó, de novo. Ó, aqui o HDzão, pessoal. A partir daqui já não é mais ele, né? Olha isso aqui, cara. Parece até um laboratório nuclear. Que loucura. Olha ele aqui, ó, dentro do laboratório. Que loucura, cara. Então, o inferno do programador vintage. Ó, aonde um loop infinito poderia literalmente derreter os fios, cara. Só isso. E um segmental fault significava reiniciar o tambor magnético com uma chave inglesa. Vamos chorar junto por essa galera que encarou essa selva, esse mato. O inferno do programador vintage lá em 55. Sem IDE, sem Ctrl+C e sem porra nenhuma. O código era escrito no papel, isso mesmo, e depois perfurado em cartões. Vou botar aqui para vocês, cartões perfurados. Vamos ver se vai aparecer. Minha internet tá lenta, hein, cara? Tá demorando para aparecer as coisas pra caraca, mano. Ó, cartões perfurados. Olha esses cartãozinhos aqui, ó. Tá vendo? Parece joguinho, né? Parece joguinho da estrela, lembra? Aqui teve infância. O código era escrito no papel, depois perfurado em cartões. Errou um caractere, tinha que refazer o cartão inteiro, só isso. Funções? Programar era sequencial puro, irmão. Se precisasse reusar o código, tinha que copiar e colar na mão, literalmente. Parâmetro era tudo global. Ou pior, chumbado no endereço de memória do tambor. Caralho, que sofrimento. E o cálculo da morte? Se o seu dado estava na posição 12 do tambor e a cabeça estava na posição 8, você tinha que calcular o tempo de rotação, que era 58 kHz, igual a 17 milissegundos por volta. Esperar exatamente 4 posições vezes 17 milissegundos para ler. E se errasse, bom, era lixo na memória, cara. Deixa eu ver se tem aqui a cabeça de memória disso aqui, cara. Tambor e cabeça. Deixa eu voltar aqui. Memória. Tambor magnético. Deixa eu ver aqui. Cabeça de leitura. E braço. Deixa eu ver se vai aparecer essa porra. A internet tá lenta, cara. O que tá acontecendo aqui? Bagulho estranho. Deixa eu ver se tá aparecendo alguma coisa aqui de cabeça de leitura. Eu acho que não vai aparecer nada, cara. Mas qualquer coisa eu deixo essa imagem aqui como meramente ilustrativa para vocês, né? A cabeça de leitura, o disco, né? A gente pode até falar um pouco aqui da cabeça de leitura rápido, né? Para quem não está entendendo muita coisa. Cabeça de leitura. Cabeça de leitura, disco rígido. Ó, ela é a parte responsável, obviamente, por ler e gravar dados no disco. A cabeça vai se movendo sobre os pratos do disco. Esse HD grandão também tinha essa mecânica, tá? Convertendo sinais magnéticos em sinais elétricos e vice-versa. E é fundamental para o funcionamento do HD. É nela que os dados são acessados e armazenados. Simples assim, tá? E aí o debug desse troço era físico, pô.
Debug era físico, era na unha. O problema, seu programa crashou. Solução, verificar solda fria nos transistores. Então você tinha que ser técnico de eletrônica e programador. Os dois não eram literalmente separados. Ajustar a tensão do varicap com ferro de solda, girar o tambor manualmente até achar o dado corrompido. E ainda tinha que lidar com o transistor de ponto de contato, que mudava de comportamento se a temperatura flutuasse. Ou seja, era quase impossível mexer no troço. E hoje, aí ele meteu um versus aqui, ó, Code Code versus Cadete, o abismo tecnológico. Você tem o editor VS Code, né? Programador moderno. Antigamente os caras usavam lápis, papel e furador de cartão. Debug, breakpoints, console.log, multímetro, olho nu no tambor. Hello World, 1 segundo. 3 dias antigamente, se o tambor não engasgar. Atualização, NPM Update, soldar novos transistores. E o pior, nem IF existia, não tinha condição nessa época. Entendeu? E se o dado não tivesse no tambor na hora certa, era crash. Tá? Imagina você em 2024 tendo que programar um botão like do Facebook no cadete. Imagina esse troço, cara. Não, isso é impensável, cara. Tinha que se fuder mesmo que ele fala. Pô, o cara foi cruel aqui, cara. Você vê, cara, eu só gerei esse vídeo aqui para gerar uma curiosidadezinha para vocês, tá, cara? Para falar algumas curiosidades de alguns equipamentos antigos, de maneira aleatória, falando um pouco dos componentes antigos, tá? Querem que eu fale mais um pouco aqui? Bora falar mais um pouco dos outros componentes que tinha ali. Era os relés, vamos falar dos relés. Vamos falar umas curiosidades dos componentes eletrônicos antigos que tinha naquela época, tá? E sobre o programador, ele tinha que ser técnico em eletrônica e programador ao mesmo tempo, porque uma coisa era intrínseca à outra. Só para fechar, vamos trocar essa ideia basiquinha aqui só para fechar mesmo, só para gerar mais um assunto maneiro. E aí eu passo para outra. Vambora. Cara, os relés eram if-else da vida real, sabia? Eram as condições, ele tá falando. É mistura de programador, eletricista, técnico de som, porra. Era o padrão de ouro da época. Vamos mergulhar nesse universo perdido. Relés, os interruptores que chocavam. Como é que funcionava? Uma bobina eletromagnética puxava um contato metálico, clac, para fechar o circuito. Deixa eu ver se tem relés aqui. Relés mainframes. Deixa eu ver se existe. Existe. Tem que ver se vai ter uma foto aqui que vai mostrar. Não, tem que ter relé aqui de mainframe. Deixa eu botar aqui, relays. Sei lá, vou botar Mark 2. Tá? Deixa eu ver. Acho que é isso, ó. Eu acho que era isso, cara. Eu acho que é a Mark 2. Tá vendo aqui? Eu acho que é isso. Isso era um relé de um mainframe antigo, ó. Era basicamente essa coisa louca aqui, ó. Tá vendendo esse troço, cara? Será que é disso mesmo? Relays of mainframes. Será que vai aparecer? Nossa, que é isso, cara? Olha o módulo aqui, ó. Olha isso aqui, cara. Cheio de válvula. Cheio de resistor, cara. Isso é um módulo, ó. Mas esse aqui tem válvula. Deixa eu botar aqui o cara. Qual é o nome do bagulho? Relays Cadete, né? Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Cadete 1955. Vamos ver. Eu acho que é isso mesmo, cara. Ó.
É, um relé antigo, esse aqui, ó. Parece um capacitor. Era isso aqui que era o relé da época. Vou até falar com ele aqui, ó. Tô vendo as imagens aqui desse relé, cara. Parece um capacitor cheio de terminal embaixo. Que loucura. Caraca, vou ver se é essa porra mesmo, mano. Vou perguntar aqui, mano. Caralho. Meu Deus do céu. Como é que pode? Deixa eu ver isso aqui. Fiquei curioso agora. Fiquei meio abismado. Ah, esse relé capacitorzão é uma jossa vintage. Você está vendo um relé eletromecânico de múltiplos contatos. É um trambolho que misturava o pior dos dois mundos. Tamanho de um capacitor eletrolítico gigante com uma complexidade de uma fechadura antiga. Parece uma fechadura, né? O corpo de capacitor mentiroso, a carcaça cilíndrica de metal, igual um capacitor velho, era só para proteger os contatos internos. Tamanho médio, 5 centímetros a 10 centímetros. Um TikTok de 15 segundos caberia nele. Um TikTok. Terminais infernais, cada pino fazia uma coisa diferente. 2 pinos era a bobina, alimentação. Mais 5 pinos de contato normal aberto, normal fechado. Caralho. Dá pra ver aí, né? Aqui, ó. Que loucura. Resultado, parecia um polvo de sucata. Barulho característico. Acionava quando fazia clac, tá! Igual o martelo batendo no prego. Imagina, ia ficar surdo mexendo nesse troço. E o consumo energético, ele precisava pelo menos de 50 miliamperes a 500 miliamperes. Só para manter o relé ativado. O Arduino hoje faz isso com 0,00001% dessa energia toda. O Arduino. Tempo de resposta, 10 milissegundos a 50 milissegundos para fechar os contatos. Um século, em termos eletrônicos. E manutenção, tinha que limpar os contatos com lixa, cara, porque oxidava. Sim, programadores usavam lixa. E eles lixavam os componentes. Esse é um computador, esse é um programador raiz, hein? E aonde esses monstros eram usados? Controle de carga pesada, acionava motor de impressora, imagina. Pesava mais que um PC game. Lógica programável, combinando vários relés, dava para fazer END-OR, a origem dos circuitos digitais. Proteção contra a burrice. Se o programador errasse o código, o relé queimava. Olha, já era um indicativo. Era um fusível natural. Vida útil, 100 mil operações. Hoje o relé de estado sólido faz só 10 milhões, tá? Por comparação. Problema crônico, contatos soldavam se passasse corrente demais. Olha isso, cara. Ele soldava porque ele esquentava demais, virava um short-circuito. Virava um curto-circuito permanente. Gambiarra comum, quando não tinha relé novo, ele tinha que enrolar o fio de cobre em volta do contato para aumentar a pressão. Tá vendo como os caras são gambiarreiros? O mesmo cara programava e consertava tudo. Imagina a cena, 8 horas, escrever um código assembly. 9 horas, substituir um relé com solda e alicate. 10 horas, passar álcool nos contatos oxidados. 11 horas, chorar. E ainda reclamam hoje que o pessoal reclama que os DevOps é uma profissão difícil. Imagina nessa época, cara. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades que eu falei para vocês, né? Não reclamem das suas profissões, programador, técnico eletrônica, que faz manutenção em equipamento industrial pesado. Não reclama não, irmão, porque antigamente era muito pior, tá bom? Não reclama que o negócio é. Eu voltei. Caraca, fui tirar a imagem. Caraca, velho, que loucura. Ainda bem que não parou de gravar. Eu nunca tinha gravado no StreamYard. É a primeira vez. Deixa eu adicionar aqui alguma coisa. Eu vou botar aquela imagem lá que eu botei antes. Vai aparecer?
Isso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessas curiosidades, né, sobre os equipamentos antigos, tá? Respeitem o pessoal raiz, esse pessoal antigão que usava jaleco de médico, parecia um cientista maluco, tá bom? Respeitem esse pessoal porque eles praticamente sacrificaram suas vidas e todas as suas energias físicas para que a gente tivesse isso aqui, ó, um smartphone, pelo menos, tá bom? E um computador maneirinho na sua casa, um dual core não, muita gente usa dual core hoje, né? Um quad core, tá bom, pessoal? Um abraço e até o próximo conteúdo.